Caríssimos irmãos e irmãs, no dia do Natal a mensagem da liturgia ressoava assim: hoje uma grande luz desceu sobre a terra. Está lá logo no comecinho com a antífona no missal romano no dia de Natal. Hoje celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. O que tem a ver então esta festa, esta solenidade com o Natal do Senhor? Eu creio que a resposta mais direta a esta pergunta nós a encontramos no refrão do Salmo responsorial da missa de hoje, que diz: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Sim, enquanto no dia de Natal o nascimento do Salvador ficou restrito a um pequeno grupo de judeus, sejam eles Maria, José e também os pastores aos quais os anjos apareceram, conforme nos relata o Evangelho de Lucas, que escutamos naquela noite santa. Hoje, solenidade da Epifania do Senhor, nos é dito que o Salvador é revelado para além das trincheiras de Israel, ou seja, as nações do mundo inteiro vêm conhecer o seu Salvador, vêm adorá-lo e também prestar-lhe suas homenagens. É exatamente isso que nos diz o Salmo responsorial de hoje, em sua terceira estrofe, que diz assim: os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecerem seus presentes e seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servir. São os versículos 10 e 11 do Salmo 71 que nós meditamos nesta liturgia. Mas como se deu isso? De que modo os magos provenientes do Oriente reconheceram o sinal de um rei recém-nascido? O nascimento desse rei tinha sido anunciado com o surgimento de uma estrela visível de muito longe, pois foi exatamente este o testemunho dos magos vindo do Oriente, quando eles chegaram a Jerusalém, dizendo: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. No Evangelho de hoje, nós temos então esta fala dos magos. As antigas profecias encontram, portanto, confirmação na linguagem dos astros. De fato, no Antigo Testamento, nós encontramos o vidente pagão Balaão, que tinha sido chamado para amaldiçoar o povo de Israel, mas que fica sabendo que Deus abençoa aquele povo. E é exatamente aí, nesse contexto em que Balaão vai fazer essa maldição sobre Israel, ele reverte essa maldição em bênção, dizendo exatamente isto, que uma estrela sai de Jacó e um cetro flamejante surge de Israel. Números no capítulo 24, versículo 17. A propósito dessa profecia, Cromácio de Aquileia, em seu comentário do Evangelho de São Mateus, relaciona Abraão com os magos, e nessa relação ele escreve o seguinte: aquele, isto é, o Balaão, profetizou que Cristo teria vindo. Estes, isto é, os magos, viram-no com os olhos da fé. E, por sua vez, o Papa Bento XVI comenta a respeito, dizendo o seguinte, comentando este Evangelho: sobressai aqui o significado na perspectiva histórica do símbolo da luz aplicado ao nascimento de Cristo. Ele expressa a bênção especial de Deus sobre a descendência de Abraão, destinada a estender-se a todos os povos da terra. São palavras, portanto, belíssimas do Papa Bento, relacionando essa proveniência dos magos, como sendo essa realização dessa promessa de bênção que Deus fizera a Abraão. Então é este o mistério do qual fala São Paulo na segunda leitura também da missa de hoje. O apóstolo afirma que por revelação me foi dado
conhecer o mistério que acabo de vos expor. E a chegada dos magos, portanto, significa, neste evento da Epifania, a universalidade da redenção e antecipa, por assim dizer, o chamado dos povos pagãos a constituírem o novo povo de Deus, a Igreja. Como afirma Santo Tomás de Aquino, palavras dele, os magos são as primícias dos pagãos a crerem em Cristo. Neles apareceram uma espécie de presságio, a fé e a devoção dos povos pagãos, isenta de erro por inspiração do Espírito Santo. E por isso mesmo, essa fé, essa devoção, também se deve crer que os magos, inspirados pelo Espírito Santo, se comportaram em relação a Cristo sabiamente ao prestarem as suas homenagens. Eles viram um menino envolto em panos, numa casa pobre e desprovida de qualquer sinal externo de riqueza, de realeza, e entretanto, movidos pela fé, o reconheceram como Deus. A fé demonstrada pelos magos na Epifania leva-nos diretamente a pensar na Igreja. A Igreja, é a distribuidora dos sacramentos, é promotora da santificação e também dispensadora de todas as graças. Portanto, faz o papel de uma estrela a cintilar diante de nossos olhos. De fato, é pela Igreja, prezados irmãos e irmãs, por seus sacramentos, que nós conhecemos a Deus pela fé e também esperamos um dia contemplá-lo face a face no céu, como rezamos na oração inicial da missa de hoje. É na fé da Igreja que nós nos reunimos neste dia e já não mais apresentamos ouro, incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo, imolado e recebido em comunhão nos dons que o simbolizam, como rezamos também ainda na oração sobre as oferendas. E por fim, é nesta mesma fé da Igreja que pedimos a Deus, logo depois da comunhão, que Ele nos guie sempre por toda parte com a sua luz celeste, para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que Ele nos deu participar. Confirma isso tudo que nós estamos colocando aqui o próprio Papa Bento XVI, quando ele afirma o seguinte: a palavra de Deus é a verdadeira estrela que, em meio à incerteza dos discursos humanos, nos oferece o imenso esplendor da verdade divina. Deixemos-nos guiar pela estrela que é a palavra de Deus. Sigamos-la em nossa vida, caminhando com a Igreja, onde a palavra armou a sua tenda. Portanto, prezados irmãos e irmãs, contemos nesse caminho com os auxílios de Nossa Senhora e de São José, eles que estiveram tão próximos do menino Jesus, acolhendo a própria luz do céu, que é o Senhor, que nascera entre eles e veio por Maria. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.